iniciar a resolução dos exercícios de tarefa sobre quadrado, losango e retângulo. O exercício 13 diz o seguinte: sendo x a medida de um dos ângulos agudos em certo losango, a medida de cada ângulo obtuso será dada por 2x mais 30. Calcule a medida de cada ângulo interno dessa figura. Primeiro, ângulos agudos são aqueles ângulos menores que 90 graus. E os ângulos obtusos são os ângulos maior que 90 graus e menor que 180. Então, os ângulos menores que 90 graus seriam esses ângulos dessas duas extremidades. E os ângulos obtusos, que são os maiores que 90 graus, o ângulo de cima e o ângulo de baixo. Então, aqui a gente tem 2x mais 30 e aqui a gente tem x. O exercício pede para a gente calcular a medida de cada ângulo. Seguinte, a gente parte do pressuposto que a soma de todos os ângulos internos é igual a 360 graus. Então, a gente pode calcular da seguinte forma. Eu sei que 360 graus, que é a soma, vai ser x mais 2x mais 30 mais x mais 2x mais 30, que são os nossos quatro ângulos. Então, 360 graus é igual, a gente tem x mais 2x, 3x, mais x, 4x, mais 2x, 6x. 30 mais 30, mais 60. A gente pode calcular da seguinte forma. Vamos isolar a incógnita do lado direito. 360 menos 60 é igual a 6x. 300, que é 6x. 300 dividido por 6 é igual a x. Então, x é igual a 50. É o valor do nosso x. Agora, vamos voltar lá para o losango para fazer essa aplicação. Os ângulos agudos é indicado apenas por x, 50 graus. Porém, aqui a gente tem a expressão 2x mais 30, que é igual a 2 vezes 50 mais 30. É a mesma coisa aqui, 130 graus. Então, os nossos ângulos obtusos equivalem a 130 graus, que é maior que 180. No exercício 14, a gente tem o seguinte. Um arquiteto está fazendo um projeto de uma área que deverá ser loteada. Nele, ele pretende inserir uma praça no formato de um quadrilátero ABCD, onde deverá existir um caminho retilíneo que ligue as esquinas AC, que seria uma diagonal AC, e outro caminho retilíneo que liga as esquinas B e D, que seria a diagonal BD. Esses dois caminhos têm que ter o mesmo comprimento, necessariamente. Então, a gente tem 5 alternativas e a gente vai analisar qual delas apresenta uma situação viável. Primeiro, o quadrilátero ABCD seja um retângulo, não um quadrado. Essa alternativa não é verdadeira, por quê? Em um quadrado, a gente tem que as diagonais são iguais também. Se eu traçar essa diagonal aqui, ela vai ter o mesmo valor dessa diagonal aqui, do mesmo tamanho interno. O quadrado, ele não deixa de ser um retângulo, porque o que define o retângulo é a presença de uma primeira alternativa, a gente já considera falsa. A segunda alternativa, o quadrilátero ABCD seja um paralelograma qualquer. Essa alternativa não é verdade, porque a gente pode ter, por exemplo, um losango em que as diagonais vão ter tamanhos totalmente diferentes uma da outra. A terceira alternativa diz o seguinte: o quadrilátero ABCD seja um losango, não um quadrado. A gente viu que um quadrado ele tem sim as diagonais do mesmo tamanho, então essa alternativa também pode ser descartada. E a D, o quadrilátero ABCD tem a forma apenas de um quadrado. Essa é falsa por quê? Primeiro, o quadrado ele pode sim ser a solução nesse problema, mas a gente pode ter um outro retângulo não quadrado que também apresente essas diagonais com tamanhos congruentes, como por exemplo esse retângulo que está aqui projetado. Então, por eliminação, seria a letra E, mas vamos ver o que ela diz.
o quadrilátero ABCD seja um retângulo. Essa alternativa está correta. Por quê? Em todo retângulo, as diagonais vão ter os mesmos tamanhos. Então, a alternativa certa da 14 é a letra E. Lembrando, o retângulo é todo paralelograma que tem 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. No exercício 15, diz o seguinte: um dos ângulos internos agudos de um losango tem a sua medida indicada pela expressão 5x mais 18. Outro ângulo interno obtuso desse mesmo losango tem sua medida indicada pela expressão 6x mais 19. Quanto mede cada ângulo interno desse losango? Só para lembrar, sempre que a gente tem ângulos opostos em um paralelograma, esses ângulos serão congruentes. Esse ângulo interno agudo é indicado pela expressão 5x mais 18. E o ângulo obtuso, que é aquele ângulo maior que 90 graus, é indicado pela expressão 6x mais 19. Primeiro a gente acha o valor de x e depois a gente substitui na expressão a soma de todos os ângulos ao valor de 360 graus, que é o valor da soma dos ângulos internos do paralelograma. 360 graus é igual a 5x mais 18 mais 6x mais 19 mais 5x mais 18 mais 6x mais 19. Então, 360 graus é igual a 22x mais 74. Eu primeiro isolo a incógnita, então eu vou ter 360 menos 74 igual a 22x. 360 menos 74, 286, igual a 22x. Então, 286 dividido por 22 igual a x. 22 estava multiplicando, passa dividido. Então, eu encontrei que o valor de x é igual a 13 graus. A segunda etapa é substituir esse valor nas expressões que foi dada pelo enunciado. Então, 6x mais 19 e 5x mais 18. Aqui, 6x mais 19 vai ser 6 vezes 13 mais 19. 6 vezes 13, 78, mais 19 é igual a 97. Então, o ângulo obtuso vai valer 97 graus. E o ângulo agudo é 5 vezes 13 mais 18. 65 mais 18, que equivale a 83 graus. Esse ângulo vai valer 83 graus. Como a gente já viu, ângulos opostos são congruentes. Então, se esse ângulo vale 97, esse ângulo também vale 97 e aqui também, 83, aqui 83. No exercício 16, a gente tem uma abordagem um pouco diferente. O exercício diz: o número de quadrados que podem ser construídos com vértices nos pontos da figura a seguir é... O exercício quer que a gente determine quantos quadrados que a gente consegue construir utilizando esses pontos como vértice. Primeiro, a gente pode desenhar um quadrado equivalendo a uma unidade entre um vértice e outro, dessa forma. Então, a gente tem a primeira forma de desenhar um quadrado nessa figura. Só que esse quadrado ele pode ser desenhado nessa posição e nessa posição. E essas posições para as três linhas. Então, eu tenho esse quadrado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posições. Mas, a segunda possibilidade seria o quadrado utilizando 2 pontos, a distância entre 2 vértices. Eu consigo desenhar
um quadrado aqui, um quadrado aqui, então são 2. Um terceiro quadrado utilizando esses vértices e o quarto quadrado utilizando esses vértices. Então, a gente já soma mais 4 quadrados. Os próximos quadrados que a gente vai utilizar é o do mesmo tamanho, só que a gente desenha ele na diagonal. Lembrando que só pelo fato dele estar diagonal não significa que ele é um losango. Por que aqui ele também seria um losango? Porque ele tem os lados de mesmo tamanho. Então, eu posso desenhar esse quadrado nessa posição, segunda posição, terceira posição e quarta posição. Então, a gente já tem mais 4 possibilidades. As próximas possibilidades são: eu posso utilizar um quadrado com os 4 vértices. Então, eu tenho só essa posição de quadrado. Então, mais um. E os próximos são um pouco mais complexos. Eu tenho mais 2 possibilidades. São elas: um quadrado aqui, assim. Então, eu tenho mais essa posição de quadrado, mais uma posição. E a gente tem a última possibilidade, que é o seguinte: e essa é a última posição de quadrado que a gente consegue desenhar. Então, mais um. Eu tenho no total 20 quadrados possíveis. Então, a nossa resposta é a letra D.